O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal decidiu suspender os pagamentos do acordo de leniência de mais de 3 bilhões de reais da antiga Odebrecht. Contamos para vocês isso nesta quinta-feira, mas hoje eu quero também trazer a informação de que esse acordo ele pode abrir porteira para novas anulações. Daqui a pouquinho a Janaína Camelo vai trazer mais informações para a gente aqui ao vivo, mas eu já quero entender de vocês se a jurisprudência vai abrindo o caminho para que outras empresas também possam usar esse mesmo exemplo para falar, olha, passei a mesma coisa, é preciso rever aqui, Luiz Felipe Dávila. No país da impunidade, isto é o revisionismo que só mostra que a corrupção compensa no Brasil. A corrupção é um ótimo negócio. Você apronta, rouba, corrompe autoridades públicas e sai ileso. Mas o interessante é que, enquanto aqui em decisões monocráticas, praticamente anula-se a punição de uma empresa envolvida e que voluntariamente passou a lista de todos os corrompidos, é absolvida. Enquanto isso, vai continuar pagando, sim, multas bilionárias nos Estados Unidos e na Suíça, porque lá existe justiça de verdade. Piperno, você acha que há uma dificuldade da sociedade em entender esse momento que estamos vivendo ou uma possível revisão da história a partir de fatos que aconteceram na Lava Jato, que também foram revistos depois, com possíveis abusos, apontados ali e que também teriam sido cometidos por essas pessoas? A gente falou muito sobre isso ontem, porque eu acho que nesse caso das empresas que fecharam acordos, eu gosto muito de enfatizar essa palavra, acordos de leniência. Então, é óbvio que é um revisionismo escandaloso e que isso também vai abrir a porteira para que todo mundo passe. E a gente tem que lembrar que os acordos de leniência, eles têm o protagonismo das empresas. Sim. São elas quem procuram para fazer o acordo, para confessar irregularidades que tenham cometido a fim de obter algum benefício. Então, o próprio nome já significa isso, que elas foram quem buscaram aí essas negociações, esses acordos. Não teria sido uma imposição feita por quem cuidava da operação. Fala, exatamente. Se o exemplo que eu dei ontem, se Evandro Cini tivesse sido condenado e aí, por algum motivo, fosse constatado o conluio, que foi até o argumento usado pelo Toffoli entre, enfim, procuradores e também o juiz, se houvesse algum motivo para nulidade, nesse caso da condenação do Evandro, é óbvio que ele deveria ser não apenas liberado, a sentença cancelada, como ele teria todo o direito de recorrer aí, buscando reparações. Mas aí, no caso das empresas, é totalmente diferente, porque houve um acordo. O Evandro, pessoa física condenado, ele não fez acordo, ele foi condenado por uma decisão. O acordo é diferente, ele pressupõe uma negociação. Ora, se houve tudo isso, então como é que alguém vai anular um acordo? E é óbvio que isso dá margem para que outras empresas... Veja, enfim, a Odebrecht não foi a única empreiteira punida. Claro que as outras estão na fila de espera. Opa, se liberou para ele, vai liberar para mim também. Fala, Segré. A OS já está pedindo. Lógico. Senhores, por favor, aquele que está nos ouvindo e que teve a empresa com esse tipo de coisa, pode pedir também. E não somente, não vai pedir somente a suspensão da multa, não. Pode pedir o valor que já pagaram, com correção, por favor, e ajuste, inflação, tudo. É revoltante. A palavra é essa, é revoltante. Eu confio, porque mantenho a esperança nesse lindo e maravilhoso país, que isso seja tratado no plenário, porque tem que ser tratado no plenário. E aí vamos ver o que cada um dos ministros vai votar. Porque até agora são decisões monocráticas, da mesma maneira que teve a decisão monocrática para que políticos não respeitassem aquela lei que era a lei das estatais, que tinha um prazo de vigência que foi também na canetada. Vamos tirar a canetada, e não foi tratado no plenário também. Então, o Supremo Tribunal Federal, que tem tantas prioridades com um monte de coisas que contrariam ao Congresso, por favor, senhores ministros, tratem esses assuntos, porque deixa muito preocupado a sociedade que um ministro só sobre 11 possa anular ou suspender uma situação tão grave
querendo reescrever a história que já foi escrita, inclusive pela própria empresa, que aceitou, que corrompeu, que aceitou, que pegou dinheiro, que devolveu dinheiro, que aceitou a multa e que agora, milagrosamente, parece que nada disso aconteceu. Concorda, Gani? Concordo absolutamente. Aliás, recentemente, Evandro, foi divulgado o índice de corrupção do Brasil, né? O índice mundial, e o Brasil ficou na centésima quarta colocação de 180 países, com a nota 36 de 100. É como se um aluno, numa prova valendo 10, ele tirasse a nota 3,6. Ou seja, uma colocação horrível. O Brasil é medíocre em relação à corrupção. E detalhe, este relatório elogiou a Operação Lava Jato, reconheceu alguns excessos, mas diz no conjunto da obra que a operação teve êxito e foi grandiosa no combate a um grande esquema de corrupção. Eu fico me perguntando, Evandro, isso não entrou no relatório. Se este fato tivesse entrado no relatório, provavelmente da colocação de 104, a gente estaria ali 170 ou talvez 174. E mais uma coisa importante nessa história, que é o seguinte: o Supremo está não só avalizando a corrupção, mas está aumentando a insegurança jurídica no Brasil. Perfeito. Porque isso mostra justamente que não dá para confiar no país. E eu digo que os 3 cavaleiros do apocalipse da economia que estragam o crescimento econômico é a inflação, que está sendo controlado graças à independência lá do Banco Central, a corrupção, que voltou a toda com essas decisões, e, evidentemente, o arrombo fiscal, que mostra a indisciplina fiscal do governo. Então, dos 3 cavaleiros do apocalipse, 2 já estão acontecendo. E o segundo e último ponto mostra a importância do Congresso votar rapidamente o fim das decisões monocráticas. O Brasil não aguenta mais decisões voluntaristas para desfazer decisões de colegiado nas 3 instâncias da justiça por causa da vontade de um único ministro.